Capítulo 3º. Seção única. Da base de cálculo das contribuições. Artigo 12. Considera-se base de cálculo das contribuições, para os efeitos desta lei, o total das parcelas de remuneração mensal, inclusive o 13º salário, salário maternidade e auxílio-doença, percebido pelo segurado, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, excluídas. Inciso 1º. Cargo em comissão. Inciso 2º. Local de trabalho, com eventual ajuda. Inciso 3º. Diárias para viagens. Inciso 4º. Ajuda de custo em razão de mudança de sede. Inciso 5º. A indenização de transporte. Inciso 6º. O salário família. Parágrafo 1º. O segurado que no exercício do cargo em comissão optar pela percepção do vencimento e vantagens do mesmo, terá como remuneração de contribuição, o valor da remuneração inerente ao respectivo cargo efetivo. Alínea A. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência, de que tratam o artigo 40 e o artigo 201 da Constituição Federal, na forma da lei. Alínea B. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto na alínea A'(A') serão devidamente atualizados, na forma da lei. Parágrafo 2º. Na hipótese de licenças ou ausências, que importem em redução da base de cálculo das contribuições do servidor, considerar-se-á o valor que lhe seria devido caso não se verificassem as licenças ou ausências, na forma do disposto neste artigo. Parágrafo 3º. A base de cálculo das contribuições no caso de nativos e de pensionistas equivale, respectivamente, aos valores dos proventos e das pensões. Alínea A. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de Previdência Social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Alínea B. A contribuição prevista na linha A', incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social, de que trata o artigo 201 da Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. Capítulo 4. Da contagem do tempo de contribuição e de serviço. Artigo 13. É garantida ao segurado, para efeito de aposentadoria, a contagem do tempo de contribuição na atividade privada, bem como a decorrente de vinculação de servidor público titular de cargo efetivo, hipótese em que os regimes de previdência social se compensarão financeiramente. Parágrafo 1º. A compensação financeira será feita junto ao regime ao qual o servidor público esteve vinculado, sem que dele receba aposentadoria, ou tenha gerado pensão para seus dependentes, conforme dispuser a lei. Parágrafo 2º. O tempo de contribuição previsto neste artigo é considerado por efeito de aposentadoria, desde que não concomitante com tempo de serviço público computado para o mesmo fim. Parágrafo 3º. As aposentadorias concedidas com base na contagem de tempo de contribuição prevista neste artigo, deverão evidenciar o tempo de contribuição na atividade privada, ou de contribuição na condição de servidor público titular de cargo efetivo, conforme o caso, para fins de compensação financeira. Artigo 14. O benefício resultante de contagem desse tempo de serviço na forma deste capítulo, será concedido e pago pelo regime previdenciário responsável pela concessão e pagamento de benefício de aposentadoria ou pensão dela decorrente ao servidor público, ou a seus dependentes, observada a respectiva legislação.
Artigo 15. Na hipótese de acúmulo legal de cargos, o tempo de contribuição referente a cada cargo será computado isoladamente, não sendo permitida a contagem do tempo anterior, a que se refere o artigo 15 desta lei para mais de um benefício.